Shalom, bem-vindos a mais um estudo da Torá que realizamos na Beit Mashiach e é apresentado sempre após o horário do Havdalah. Hoje vamos tratar de um assunto bastante condizente com a questão do próprio judaísmo messiânico. Isso é importante para nós. Então o assunto é: os messiânicos são tolerantes? Bem, nós vamos analisar isto. É óbvio que não estamos falando aqui dos legítimos messiânicos compromissados com o eterno, mas dentro do contexto daqueles que se dizem messiânicos, e obviamente isso tem aplicação geral. Então, se existe uma coisa que é curiosa no meio religioso, é vermos o quanto as pessoas transgridem as leis do eterno no afã de defenderem as suas crenças. O mandamento mais violado é justamente o mais conhecido, aquele que está em Gálatas 5,14. Obviamente tem outras referências, mas ele diz assim: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Contudo, em vários grupos de mídias sociais, o que nós vemos são pessoas religiosas se digladiando, ora defendendo ou impondo preceitos denominacionais, ora agredindo a opinião de outrem para impor a sua própria opinião. Parece que tem muita gente que tem que aprender com o que Shaul, sim, Shaul, o apóstolo Paulo, ele aprendeu à custa de muitas experiências de vida religiosa, coisa que ele viveu por ele mesmo. Então vamos tomar como referência, então como base, a carta que ele escreveu à comunidade dos messiânicos em Roma. Vamos ver no capítulo 14 da carta aos Romanos, que diz assim. Vamos ver o verso 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Existem nas Escrituras doutrinas que são fundamentais, sem as quais ninguém poderá ter acesso ao reino de Deus, e sobre essas doutrinas Yeshua deu muita ênfase justamente nas que são essenciais, fundamentais. Normalmente são doutrinas aceitas por todos os que reconhecem Yeshua como Messias e Salvador. Obviamente seria inútil discutir com quem defende uma fé que seja diametralmente oposta. Bem, mas vamos falar daqueles que declaram que Yeshua é o Messias. Então, os assuntos que são debatidos, mas que não chegam a um denominador comum, ou seja, as pessoas defendem e discutem, um opina diferente do outro e não chegam num acordo. Então, esses devem ser considerados assuntos secundários e não essenciais. O que seria, então, uma doutrina essencial? Aquela que tem que ser a base para se identificar uma pessoa como messiânico ou como seguidor de Yeshua. Então, basicamente, seria a doutrina da salvação. Ou seja, Yeshua é o Messias de Israel prometido pela Torá. Nós sabemos que ele é o Messias porque muitas são as referências, começando no livro de Isaías, e vamos encontrar várias outras profecias, até mesmo o próprio Moisés, ele falando a respeito do profeta que viria, semelhante a ele. Bem, são muitas referências. Então, a primeira doutrina é a afirmação de que Yeshua é o Messias de Israel prometido pela Torá. Outro ponto é que, a respeito de Yeshua, a sua morte no madeiro foi o pagamento pelos nossos pecados no seu derramamento de sangue, quando ele derramou seu sangue no madeiro. Isso também é algo que encontramos nas Escrituras, lá em Isaías
53, nós sabemos muito bem que trata sobre isto. E depois, dentro dessa doutrina, o homem precisa reconhecer os seus pecados e se arrepender deles. Então a pessoa deve confessá-los, confiando que o Eterno os perdoou de todos eles. Então aí nós vamos pegar basicamente a mensagem de Yeshua em todo o Brit Hadashah a respeito da necessidade de reconhecermos o pecado. Também as cartas dos apóstolos enfatizam esses pontos. E além de tudo, o que nós temos que identificar como fazendo parte desta doutrina fundamental? É que, confiando que pelo Espírito de Deus teve um novo nascimento. Então, quando uma pessoa confia que experimentou uma transformação e que ela foi feita pelo Espírito de Deus, isso faz parte dos ensinos fundamentais de Yeshua. Bem, tirando isto, agora vamos analisar todo mundo que já tem lido as Escrituras, até mesmo tem ouvido muitas mensagens. Segundo Yeshua, será que ficou faltando alguma coisa para alguém ter direito ao reino de Deus? Disso tudo que nós falamos? A doutrina de salvação, seja Yeshua Messias prometido, a sua morte no madeiro foi o pagamento pelos pecados, através do derramamento de sangue. O homem precisa reconhecer os seus pecados, se arrepender deles, confessá-los, confiando que o Eterno perdoou, confiando que o Espírito de Deus lhe deu um novo nascimento. Faltou alguma coisa? De tudo aquilo que você conhece a respeito de Yeshua, de tudo que ele se referiu ao reino de Deus, faltou alguma coisa? Bem, então, o que está além disto, dessa estrutura, que vamos dizer que é a coluna vertebral do plano da salvação, ou daquele que se identifica como messiânico, então, além disso, tudo que for além disto, pode ter certeza, é secundário. Não vale a pena discutir com quem não está disposto a reconhecer isto. Porque tem muita gente que valoriza demais o que é secundário e acaba diminuindo o valor do que é primário. Vamos ver mais alguns versos dessa carta, uma carta de Shaul aos Romanos, no capítulo 14. Lá no verso 2, diz assim: um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Bem, aqui nós devemos entender exatamente a forma como Shaul escreveu o texto, porque podemos interpretar, vamos encontrar gente querendo interpretar as coisas de várias formas, mas a melhor maneira, a maneira correta de interpretarmos um texto é nós entrarmos na cabeça do autor. Então, desta forma, vamos entrar na cabeça dele, de Shaul, de Paulo. Primeiramente, ele era judeu sincero e zeloso. Consequentemente, nós não vamos admitir que ele esteja anulando a alimentação judaica que está baseada em Deuteronômio 14:3, que diz: não comam nada que seja proibido. Ou seja, lá no texto em Deuteronômio, ele traz toda a relação do que é considerado o kasher bíblico, aquilo que realmente o Eterno estabeleceu. Shaul sabia disso, ele não está dizendo nada diferente disto. Mas o texto diz claramente uma coisa. Ele diz que quais são os tipos de carne que se pode comer. Então Shaul se refere a todas as opções válidas, tudo que é válido. Então quando ele fala tudo que é válido. Mas algumas pessoas consideram que se comer apenas vegetais não correm o risco de errar. Ou, por qualquer outro motivo que seja, decide que essa será a sua dieta. Se torna vegetariano, por exemplo, ou que seja até vegano, na linguagem que nós temos hoje. Mas seja lá o motivo que for,
aceitemos que alguém se alimente assim, sem criticar a sua decisão, certo? Então, é uma coisa que é muito importante considerar. Vamos lembrar também que quem define o que é kasher é a Torá, não são pessoas. Tem pessoas que querem garantir alguma coisa que seja kasher, porque sem o selo, sem a assinatura, sem a aprovação, não, simplesmente o que está escrito lá em Deuteronômio 14 define o que é kasher. Certo? Então não são as pessoas que definem o que seja, mas a Torá. Vamos ver também o verso 3, vamos comentar alguma coisa sobre o verso 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, porque Deus o aceitou. Shaul entendia isto. Então aquele que estuda a Torá, olha bem, aquele que estuda a Torá, que não fica atrelado somente à opinião dos outros, porque tem muita gente que não gosta de pensar. É mais fácil pegar aquilo que já está mastigado, que alguém já estudou, que alguém pensou, que alguém analisou, às vezes até errado, mas as pessoas preferem pegar o que está já pronto, né? Mas aquele que estuda a Torá mesmo, que lê, busca a direção do Espírito de Deus, ele sabe muitas coisas, e nós vamos ver alguns pontos. Então, primeiramente, letra A, daquele que estuda a Torá, então ele sabe que as restrições que estão em Deuteronômio 14, presta atenção, são destinadas ao povo de Israel e não para os gentios. Presta atenção na leitura. Pois são uma aliança estabelecida do Eterno com o povo hebreu. Vemos que algo que os hebreus são proibidos de comer, no próprio texto do capítulo 14, é liberado aos estrangeiros. Está escrito assim no texto do verso 21 do capítulo 14 de Deuteronômio, que diz assim: não comam nada que encontrarem morto. Vocês poderão dá-las a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo. Ou vocês poderão vender a outro estrangeiro, mas vocês são povo consagrado ao seu Deus. Ou seja, a palavra do Eterno ficou clara ao povo de Israel que algumas coisas para eles era obrigado a cumprirem, mas os gentios não. Então, por que as pessoas querem impor aos gentios aquilo que é da aliança do povo de Israel? Então, vamos pensar bem. Outro ponto também de que quem estuda a Torá vai entender. Aquele que faz muitas restrições também não deve julgar a forma dos judeus se alimentarem, pois cada um faz conforme entende que o Eterno aceita. Certo? Então, são coisas que qualquer pessoa que atente para o texto da Torá vai entender. Vamos ver o verso 4 de Romanos 14. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Esse verso acho que mexe bem com o nosso brio, né? Quem é você? Quem sou eu para julgar um servo de Deus? Nós temos os nossos conceitos, nossos parâmetros, mas os parâmetros do Eterno às vezes são diferentes dos nossos. Então, nesse ponto, é que vemos onde muita gente falha e como é fácil julgar as pessoas. Volta e meia, nos meu perfil em grupo social, entram pessoas me contestando minhas opiniões. Tudo bem, as pessoas têm o direito de pensarem diferente.
mas não tem o direito de me julgar. E às vezes encontro desaforos, palavras de humilhação. Por quê? Porque pensam diferente. Quem é essa pessoa para me julgar? Eu também não tenho direito de julgar os outros. Contudo, nós vamos apenas analisar os frutos, que isso sim temos que observar. Então, nós vemos muita gente falhando nisso. E temos que tomar cuidado, porque nós somos tentados. Nós mesmos, se não tomarmos cuidado, vamos cair no mesmo erro. Vemos muitos gentios que eram cristãos e que, após abraçarem o judaísmo messiânico, passam a julgar os cristãos que estão na igreja, como se fossem obrigados a aceitar essas alianças que são para os judeus e que são obrigação exclusiva para os judeus. Acho que a igreja tem que aceitar também, onde são gentios, tem que cumprir, como se fosse aliança com eles. Falta de entendimento. Então, nós observamos esses detalhes com muita frequência. Então, pessoas que conheceram Yeshua em uma igreja, ouviram falar, leram alguma coisa sobre o judaísmo messiânico, gostaram, se envolveram, daqui a pouco, acho que está todo mundo errado. Então, eu creio que o texto acima já é autoexplicativo. Shaul foi claro quando ele disse isso. Vamos ler de novo? Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Sim, um gentio que resolve assumir uma identidade messiânica, ele pode fazer, mas ele passa a ter responsabilidade de um messiânico. Mas isso não tem sido muito bem compreendido. Tem muita gente hoje em dia que não sabe o que é ser messiânico. Vamos comentar mais à frente. Vamos ver o verso 5 do capítulo 14 de Romanos. Diz assim: há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Já agora nós vamos embarcar em outro ponto de discórdia. Ainda que nós possamos desenvolver esse tópico englobando muitas alianças com os judeus, aliás, já fizemos um estudo sobre as alianças, então isso poderia, lógico, estender muito mais ainda esse nosso estudo. Mas, de todas estas coisas, em termos de dias, o que é mais conflituoso, o que tem mais conflitos, é a respeito do Shabat. A briga agora é entre o domingo e o sábado. Cada um quer defender o seu ponto de vista. Bem, para aqueles que gostam de estudar, vamos arrazoar. Vamos ver o texto que está em Êxodo 31, versos 16 e 17. Leiam com atenção. Diz assim: os israelitas terão que guardar o Shabat, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Isso aqui está escrito em Êxodo 31, versos 16 e 17. Vai conferir. Isso deixa claro que o Shabat é uma aliança com Israel e que os gentios estão fora dessa aliança. Que fique claro. Então, começamos com esse ponto a arrazoar. Outro ponto, ponto B. É certo que o primeiro dia da semana, domingo, nunca foi chamado de dia do Senhor, ou dia do Eterno, na Torá. Portanto, no contexto bíblico, era um dia comum.
Não tem o que contestar. Isso é uma questão histórica, é fato. C, terceiro ponto. É de conhecimento geral que o estabelecimento do domingo, então, domingo, a palavra originária do latim, dies dominicus, que significa dia do Senhor, isso foi imposto por decreto. Aí sim, é uma questão de estudar a história. Sabemos que durante o século IV muita coisa aconteceu, na época de Constantino. Bem, sim, é verdade. Então, o dia do Senhor como sendo domingo foi estabelecido por decreto, não pela Torá. Pela Torá, o dia do Eterno é Shabat. Não vamos discutir isso, isso aí é fato. Ok? Bem, então, isso se tornou um dia de culto cristão. Ficou claramente definido isso. Mas estamos falando isso, irmãos, de muitos séculos atrás. Certo? Durante o quarto século isso foi estabelecido e isso ficou impregnado, marcado, caracterizado no cristianismo até o século XXI. Ainda é assim. Bem, isso é o fato, ok? Vamos agora analisar um quarto ponto. Vamos arrazoar. Ponto D. E sabemos que durante esses, vamos chamar, 17 séculos, esta forma de entendimento está entranhada na cultura ocidental. E em número de incontáveis milhões de pessoas. É impossível até definir isto. Então, um número incontável de milhões, são incontáveis milhões de pessoas adoram a Deus com sinceridade e conheceram Yeshua nesse dia, no primeiro dia da semana, em um domingo. E posso afirmar que foram aceitos pelo Salvador, sem restrições. E o louvor deles chegou ao trono do Criador como um cheiro suave. Talvez já tenha sido até difícil alguém aceitar, puxa vida, mas do latim, diz Domenicus, tá, e ficou domingo no latim, que influenciou as línguas latinas. Tá, então, o italiano, o espanhol, francês, português, romeno, essas línguas latinas usam tudo baseado nesse domingo. Mas e países, então, os anglo-saxônicos, em que o domingo está associado a uma cultura ainda pagã, que era o dia do sol, em inglês, Sunday. Sunday é dia do sol. Puxa, já imaginou as pessoas adorarem a Deus no dia do sol? Só que o cristão não está adorando o sol. Ele está, é um dia, tem esse nome. Certo? Foi definido, é assim que eles vivem. E agora, como é que fica? Eles vão deixar de ser salvos porque lá eles chamam o domingo de dia do sol? Não, eles foram salvos do mesmo jeito. Por quê? Porque eles estão adorando a Deus e não o sol. Então é importante. Eles chegam diante dessa adoração, chega diante do Criador como um cheiro suave, independente do nome do dia. Você, gentil, que se integrou no movimento messiânico, assuma para a sua vida que agora o Shabat é importante para você. Ok? Mas saiba que o Eterno abençoa os cristãos no domingo. Ninguém vai dizer que não. Você já aceitou Yeshua no domingo. Você adorou a Deus no domingo. E nem por isso foi amaldiçoado. O verso 6 diz assim: aquele que considera um dia como especial, para o Senhor o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aqueles que se abstêm da carne, para o Senhor se abstêm,
e dá graças a Deus. Pois nenhum de vós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Yeshua morreu e voltou a viver, para o Senhor lhe ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos 14, de 6 ao 10. Isso é uma coisa que é importante, que todos devem realmente atentar. Ao concluirmos o nosso arrazoamento, vamos concluir os versos 12 e 13. Diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Veja o que você tem postado na internet. Veja o que você tem escrito para pessoas que estão até confusas. Já encontrei muita gente que escreveu para mim dizendo: ó, já li isso, já li aquilo, eu estou confusa, não sei onde está a verdade. Isso é culpa de muita gente que posta as coisas sem pensar na internet, acusa, denigre. Cuidado. Agora vamos observar, então, o alerta para os judaizantes, aqueles que querem judaizar a igreja, que afrontam seus irmãos. Verso 15 até o 17 diz assim: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem o Messias morreu. Aquilo que é bom para você, que não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bem, quem somos nós para dizer a Deus quem o agrada e quem não? Tem muita gente querendo enquadrar as pessoas, dizendo: você não agrada a Deus, está fora, você está adorando outros deuses. Que acusação absurda. Bem, eu já vi pessoas fazendo malabarismo para provar que o cristão segue divindades pagãs por usarem certos termos, nomes e datas. Que perda de tempo. Por exemplo, alguns criticam o uso da palavra Deus porque dizem que vem de Zeus e outras bobagens. Não somente a etimologia da palavra Deus não prova isto, como não conheço nenhum cristão que em sua plena consciência pretenda venerar o Deus do Olimpo. Outros dizem que Jesus tem origem de Ye ou Yah e Sus, e dizem que significa Deus suíno, ou então Deus cavalo, demonstrando uma ignorância absurda das línguas antigas, misturando grego e latim com hebraico e desconhecendo totalmente a etimologia do nome e sua história. Olha, pessoal, tem gente que quer parecer muito intelectual, pegando artigos e não sei o que, textos. Ignorem, porque isto é uma falsidade tremenda. Então, tem gente, como disse, está perdendo tempo com isso. Pior que está confundindo pessoas, fazendo pessoas questionar até a sua salvação. Vai prestar contas diante do Eterno.
Assim, diz o verso 22 de Romanos 14, assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Feliz é quem não se condena naquilo que aprova. Tem muita gente que precisa urgentemente rever os seus conceitos. É pena que tantas pessoas que passaram a valorizar a questão judaica messiânica, mas não entenderam o propósito e a visão original do movimento. O judaísmo messiânico, ele foi despertado entre judeus. Não foram gentios que começaram o movimento messiânico, foram judeus. Então, o objetivo então desses judeus, eles começaram o movimento messiânico para alcançar judeus para a salvação. E não para atrair cristãos que irão disputar quem está mais certo e causar dissensões. E pior ainda, criar gentios que se acham judeus e acabam até denegrindo o Messias que tantos amou quando eram cristãos. Muitas pessoas acabam usando como referência ou seja, referência de judaísmo, os judeus tradicionais que vivem o judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico que foi desenvolvido depois do ano 90, desde as decisões de Yohanan ben Zakkai. Estudem mais sobre isto. Que não tem nenhuma afinidade com Yeshua, como também tiveram um razoável afastamento da própria Torá. Sim, o judaísmo rabínico se afastou da própria Torá em muitas coisas. E eles se afastam da Torá que eles tanto dizem que valorizam. Mas tanto é que se baseiam mais em outras literaturas do que a própria Torá. Algumas pessoas não percebem que acatar pensamentos ortodoxos, vejo muita gente messiânica postando coisas de sites, de organizações ortodoxas, ultra-ortodoxas, como se fossem referências para o judaísmo e para a verdade e de Torá, e que não são. Então eles acabam colocando isto, lembrando que esses pensamentos ortodoxos são baseados no Talmud e Cabalá. Então, olha só, o messiânico acatar esses pensamentos ortodoxos que são baseados em Talmud e Cabalá, isso está no mesmo nível que pastores cristãos acatarem as doutrinas do Vaticano. Sabemos que isso não seria aceitável. Sabe que é o mesmo nível. Tanto alguns estão afastados para um lado, como outros estão afastados para o outro. Para que serve o judaísmo messiânico? Para apresentar a verdade para os judeus. Os judeus messiânicos, saibam disto, amam os cristãos, os respeitam e os consideram irmãos. Isso é o que as grandes organizações messiânicas promovem. Enquanto pessoas como indivíduos que nem são judeus ficam criando essa intriga, vá conversar com os rabinos messiânicos legítimos, converse com os rabinos messiânicos de Israel, de organizações como o MJC ou MJAA. Converse com esses que são os pioneiros do messianismo, que são judeus de fato, são rabinos que conhecem profundamente tanto o judaísmo tradicional, mas defendem a postura messiânica. Não vão atrás desses que acham que sabem alguma coisa e só colocam confusão na sua cabeça. Cuidado com isto.
que possamos viver desta maneira, em paz e em amor. Que o Eterno nos abençoe. Em nome de Yeshua. Amém.